do Vila de tentar levar o clássico para o Serra Dourada? Vamos lá. O que se fala é que o Serra já está com muitas obras em andamento. Então, tem que entender muito a condição do Serra desse momento para receber o jogo. Mas eu acho uma ideia interessante. O grande problema é que o Vila é o único que milita sobre essa condição de ter as duas torcidas no estádio. E eu acho que o Vila vai pagar o preço por isso. O Vila provavelmente vai colocar esse jogo para duas torcidas, dando certo. E aí, numa possível semifinal entre Vila e Atlético, eu acredito, eu boto muita fé que o Watson não vai querer receber a torcida do Vila no Ascioli e nem vai querer mandar seu jogo no Serra. E aí, ele vai exercer esse direito, vamos dizer assim, e o Vila vai mais uma vez ficar sem essa possibilidade de ter o seu torcedor. Mas eu acho que alguém tem que começar, gente. Alguém tem que começar isso. E se o preço a ser pago é o Vila ser o único a aceitar duas torcidas no estádio, eu acho que é o momento. Chegou a hora da gente mostrar que a gente tem condição de fazer. E a gente tem, cara. A gente tem. E o que mais me deixa meio que puto é que as confusões, elas acontecem tendo duas torcidas ou não. E hoje em dia não acontece tanto porque tem um controle muito forte até do próprio batalhão de eventos. E eu acho muito mais fácil você controlar duas torcidas dentro do estádio do que uma dentro do estádio e outra de fora na expectativa de fazer uma casinha, como se falava antigamente. Eu acho que alguém tem que dar o start e o Vila está sendo esse time que vai dar o start. Eu até falei sobre isso no F62 Notícias aqui com a Ana hoje, né, Ana? Que o Hugo é o único cara que eu vejo é, trabalhando com essa situação, discursando com a situação desde o ano passado, que o Hugo vem citando essa possibilidade. Acho que enquanto ele quiser abrir mão, entre aspas, do mando puro, ninguém vai se opor. Eu quero ver na hora que a proposição passar para o outro lado, sabe? Que para todo mundo fazer. Aí eu não sei se a gente vai ter um sucesso. Em relação ao Serra Dourada, eu realmente não sei como estão as obras no Serra Dourada, mas a Ana na primeira hora, no F62 Notícias, ela trouxe muitas situações que precisam ser resolvidas para esse jogo acontecer lá. Aí eu cheguei a uma conclusão, o Vila vai ter que querer demais levar o jogo do Serra Dourada, porque você tem essa questão das obras, você tem a questão do aluguel que precisa ser negociado, você tem a questão dos bares que precisa ser negociada, você tem a questão do policiamento e do Ministério Público que precisam ser acordados. Do Então, assim, cabeamento, porque pelo que eu fiquei sabendo, não tem cabeamento elétrico lá. então, assim, é mais um item, né? Então, assim, são muitas pedras nesse caminho. Assim, para o Vila levar esse jogo para o Serra Dourada, o Vila vai ter que querer demais, demais mesmo, para levar. Mas assim, eu gostaria de ver, eu cresci em Goiás vendo clássico no Serra Dourada, sabe? Cresci em Goiás vendo clássico no Serra Dourada. Eu acho que o atual momento, até um debate que eu já proponho fazer aqui no Futebol 62 há muito tempo, ainda não consegui, mas eu acho que os estádios particulares aqui, eles colocam o nosso teto muito baixo. Nosso teto hoje são 11 mil pessoas no estádio. Se o Barcelona vier jogar aqui em Goiás, for jogar com um time particular aqui, é 11 mil pessoas. 12 se fizer uma estripulia, vamos colocar assim. E esse teto é ruim para a gente, sabe? A gente não tem mais público de 20 mil, de 25 mil, de 30 mil, de 40 mil, nós não temos mais. E fora do Serra Dourada não é possível ter. É o único estádio em Goiás que tem essa capacidade é o estádio Serra Dourada. Então, esse é um temor que eu tenho a longo prazo, que para mim já está fazendo efeito. Hoje, quando a gente fala de um jogo cheio em Goiás, a gente fala de um jogo de 11 mil pessoas, de 12 mil pessoas. É muito pouco para a gente falar de casa cheia. Ah, casa cheia, quantos mil? 11 mil, 12 mil. A longo prazo, eu temo o efeito que isso cause aqui no futebol goiano. Mas eu vejo de fato, assim como você citou, Aurélio, o Hugo como o único cara que milita nesse sentido. Assim como lá atrás, o Essival foi o cara que militou contra. Eu me lembro que naquela Série B de 2017, o primeiro jogo tinha sido de duas torcidas, Goiás e Vila. No segundo jogo surgiu a possibilidade de ser torcida única. E aí o Essival fez um empenho muito grande porque o jogo fosse de torcida única, até porque o jogo era mando do Vila e o jogo aconteceu de torcida única. E aquele foi o jogo que inaugurou essa sequência.
porque logo após aquele jogo, o Ministério Público entrou com essa recomendação, foi o Ministério Público que ajudou a fazer aquele jogo do retorno da Série B de 2017 em torcida única, e de lá para cá nós não tivemos mais jogos com 2 torcidas aqui no estado de Goiás. Então, ali foi um start, às vezes no momento que está acontecendo, você não vê que aquilo é algo histórico, mas para nós se tornou histórico, porque essa aqui nós já temos as temporadas de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, já são 8 temporadas ininterruptas de clássico com torcida única, ou seja, é quase uma década jogando com torcida única. Eu acho que não tem nenhum outro lugar no país hoje com esse índice. Não tem nenhum outro estado brasileiro que joga com torcida única, e é única mesmo, não tem, é 0% para o visitante, como acontece aqui no estado de Goiás. Nem em São Paulo, que às vezes em alguns momentos tem torcida única, mas você de tempo em vez se libera para que o adversário tenha ali os 10% que determina a legislação esportiva no país. Mas como é que você vê essa possibilidade, Gader, de clássico com 2 torcidas no domingo no Serra Dourada entre Vila Nova e Atlético? Para ser sincero, eu gosto da ideia, tá? Eu sinto muita falta disso. Assim como todos vocês, em geral, falam bastante sobre o assunto, eu sinto falta de um estádio lotado de verdade no futebol goiano. Porque a gente fala de 12 mil, igual o Gelli falou, 12 mil torcedores. Mas isso, comparado com o que a gente vê nos outros estados aqui do nosso país, é um público pequeno, sabe? Você vai ver, por exemplo, lá na arena lá do esporte, lá mesmo, na Ilha do Retiro, quando lota o estádio deles, é 27.800, sabe? 12 mil lá, o estádio tá vazio. Aqui as arenas pequenas apequenam também o público, transforma o público cativo do futebol goiano em um público pequeno, cada vez mais pequeno, quando na verdade deveria estar expandindo. Afinal, as equipes goianas estão se aprimorando. O Vila se estruturou muito mais, o Atlético se estruturou absurdamente mais no século XXI, então era para estar expandindo o público e não diminuindo. Então eu torço para que isso aconteça, eu torço para que haja a possibilidade de ir ao Accioli, até para que haja um incentivo para o torcedor ir lá e disputar a torcida, qual que vai ser a torcida maior, quem que vai lotar seu lado, sabe? Para ter essa rivalidade também fora do campo, para o torcedor também querer fazer sua parte para poder lotar o estádio, para poder empurrar seu time e fazer uma festa bonita do seu lado também. Então eu torço para isso, sabe? Agora eu sei que existe muita lobby, muita preocupação com relação à questão de segurança, mas já está mais do que sabido, mais do que conhecido o fato de que o maior problema de clássicos com relação a torcidas mistas não é no estádio, mas fora dele e nem perto. Geralmente são em regiões isoladas, sabe? E nos famosos terminais, sabe? Então, tipo assim, já se sabe onde é que estão os problemas. É sanar os problemas fora do estádio para que a festa dentro do estádio possa acontecer. E você, Ana, para você, como é que você enxerga essa possibilidade? Você gosta da ideia, não gosta? Eli, eu particularmente gosto bastante e me entristece ver essa luta sendo apenas de um lado, né, se assim podemos colocar, que mais pessoas e representantes do futebol goiano não encabecem. Acho que falta uma visão de que nós estamos perdendo público, nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo representatividade a cada ano. E, de algum jeito, isso precisa ser solucionado. 2 torcidas parece algo tão irrelevante, porque é tão comum lá fora, e aqui pra gente é um luxo. É algo até parece um ET. Então, isso não deveria nem ser uma discussão. A segurança pública tem que dar conta da segurança pública. É garantido na legislação que os torcedores tenham ali 10% da carga visitante, mas aqui em Goiás é essa discussão, é essa luta para que o futebol seja tratado como um espetáculo. Eu confesso que eu não entendo. As brigas não diminuíram por conta de torcida única ou não. Pelo contrário, a gente sabe que em torno do estádio, né, fica pior. Então, eu não entendo a dificuldade em aceitar. Eu vejo que os diretores dos 3 times envolvidos
precisam pensar de forma coletiva. Ou daqui 10 anos, ou até menos, 5 anos, a conta vai chegar de forma pesada, com falta de renovação para a torcida, com os garotos. Os garotos ainda nem sabem o que é um clássico com duas torcidas. E é isso que dá emoção, é o detalhe ali que faz vibrar. Você tá no estádio e olhar o seu rival triste ou comemorando, aquilo marca. Aquilo você nunca esquece. Aquela ligação com o seu time, ela fica. Então, aos poucos, uma geração do futebol goiano foi perdida. E eu torço muito para que não deixem que isso aconteça com outra. Vamos ver os desdobramentos, a gente vai estar informando tudo para você aqui, torcedor do Vila, torcedor do Atlético, torcedor do futebol goiano.